Bom, pessoal, vamos lá. Na aula de hoje eu tenho alguns recados para vocês, tá? O primeiro recado é com relação ao provão. Vocês estão me escutando? Sim. Ok. É que minha Sim. câmera tá bugando aqui, aí eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Bom, gente, com relação aí ao provão, tá bom? Na prova de vocês, na questão de história, vocês vão ter questões da Revolução Francesa, que é o capítulo que faltou a gente trabalhar aí nesse bimestre. Então, na semana que vem, na segunda-feira, eu vou estar postando para vocês um vídeo da explicação da Revolução Francesa, todo o processo da Revolução até a Era de Napoleão. Então, em história, as questões vão ser em torno da Revolução Francesa. Com relação aí às atividades de história, gente, tem muitas pessoas me devendo atividades de história ainda, então corram para poder fechar a nota de vocês. Então, vocês têm até a semana que vem para entregar as atividades de história. Com relação à atividade da Revolução Francesa, essa atividade é exclusiva para aqueles alunos que não conseguiram estar presentes na live e que me avisaram que não poderiam estar presentes. Então, vocês vão fazer as atividades do capítulo da Revolução Francesa para compensar a ausência nas lives. Os demais não precisam fazer a atividade, porque vocês já têm a presença nas lives, só precisa ir fazer os capítulos referentes às apresentações, ok? Ok. Muito bem. Com relação à filosofia, em filosofia, vai ter aí uma questão do... Deixa eu verificar aqui. Confirmar. Em filosofia, vocês vão ter uma questão do Edmund Husserl e duas questões sobre o existencialismo. Uma sobre Jean-Paul Sartre e a outra sobre a Simone de Beauvoir, tá? Então, revejam aí os vídeos desses três filósofos para poder fazer as atividades do provão. Com relação às atividades na plataforma, também tem muitas pessoas me devendo atividades. Então, se organizem para entregar todas as atividades até semana que vem, porque semana que vem eu vou estar fechando a nota de atividades de vocês. Com relação ao trabalho de filosofia, teve alguns alunos que ainda não me entregaram. Então, se vocês puderem avisar os colegas que não entregaram, eu agradeço, tá? Então, por favor, avisem aí a Beatriz Mercedes, o Ícaro, o Raul e o Vilarim, que eles ainda não me entregaram o trabalho de filosofia. E do terceiro B, a Cibele, o Guilherme, o Igor, a Jaqueline, o Leonardo, o Matheus, o Natan, o Nicolas, a Paula e o Vitor, que não me entregaram um trabalho de filosofia ainda. Então, dei um toque para eles, por favor, com relação à entrega do trabalho de filosofia, senão, possivelmente, eles vão ficar com nota vermelha este bimestre. Outro recado, vocês têm o trabalho de sociologia para fazer.
Não se esqueçam, tá bom? Vocês têm aí um prazo curto para entregar o trabalho, então se organizem para entregar o trabalho dentro do prazo, porque eu não vou conseguir estender mais o prazo do que já está estabelecido. Vocês têm alguma dúvida com relação ao trabalho, às atividades? Anne, em relação ao trabalho de sociologia, tem algum problema a gente fazer isso em videochamada? Não. Vocês só vão precisar gravar. Mas Beleza. não tem problema, tá? Questão de como vocês vão organizar, não tem problema nenhum. Pode ser videochamada, você coloca lá a videochamada para gravar. Vocês podem até entrar no Zoom e fazer a gravação. Tá bom. Tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida com relação ao trabalho? Não? Ok. Bom, gente, com relação às apresentações de história, tem alguns alunos que ainda não me enviaram, que não fizeram a apresentação. Se vocês puderem dar um toque para eles também, eu agradeço. No caso aí do terceiro A, é a Beatriz Mercedes, a Maria Eduarda e o Raul, que não apresentaram. E no caso do terceiro B, é o Leonardo Hortelã, que não apresentou. Então, se vocês puderem dar um toque para os colegas, de me enviarem o vídeo da apresentação deles, eu também agradeço. Com relação à apresentação de vocês, gente, de maneira geral, foram boas apresentações. Vocês já não têm mais tanta dificuldade em apresentar trabalhos, teorias e tudo mais. Só que vocês ainda estão com dificuldades na questão do slide, tá? Então, o que acontece com relação ao slide? Vocês ainda estão utilizando o slide pensando numa questão de apoio e não numa questão real de apresentação. Então, o que acontece no slide, gente? Vocês têm que pensar que vocês estão apresentando esse slide para o outro. Então, o outro precisa estar com atenção nesse slide. E nesse quesito, você utilizar fatores mais visuais acabam sendo importantes. Então, por exemplo, numa apresentação de um projeto que você quer demonstrar resultados, seria interessante, ao invés de você colocar lá os dados por escrito, com números, você apresentar como um gráfico, porque se torna mais visual e as pessoas tendem a aprender mais com as questões ligadas à ideia visual. No caso, por exemplo, de história, que era a apresentação de vocês, colocar sim mais imagens. Por quê? Porque essas imagens retratam, faz as pessoas imaginarem um determinado acontecimento. E aí, como que vocês podem relacionar a imagem com o programa? É só vocês, se tiver muita coisa escrita, vocês dividem os tópicos de vocês em mais de um slide, para que vocês possam colocar a imagem. Então, pelo menos, colocar uma imagem em cada slide que vocês produzirem. Mas, lógico, uma imagem que tenha ligação, que tenha a ver com o assunto que vocês estão abordando, tá? Então, é uma coisa que se torna aí um pouco mais visual. Então, deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês. Bom, gente, aqui ó, eu coloquei o PowerPoint de um tema qualquer aí para vocês.
para vocês terem uma ideia do que eu estou falando com relação à imagem, tá? Primeira coisa, vocês precisam saber em que plataforma vocês estão apresentando e como vocês estão apresentando. Então, o que acontece? Dentro da plataforma Zoom, se eu abro aqui a apresentação do slide, neste modelo que está o meu slide, eu consigo me organizar bem, porque o slide ele está numa forma mais quadrada e dessa forma as câmeras, as pessoas não ficam em cima do slide. Agora, se eu colocar o outro design, que geralmente é o design padrão, então vem aqui, ó, design e tamanho do slide. Se eu utilizar esse aqui, o que vai acontecer? Possivelmente a minha câmera vai ficar em cima do slide e eu não vou conseguir estar observando tudo que está dentro do slide. Então isso acaba prejudicando, de certa forma, a minha apresentação. Então saber o tamanho, a plataforma que eu vou utilizar é interessante. Outra coisa, em questão aí de vocês estarem utilizando a apresentação do slide. Para que vocês possam utilizar essa apresentação dentro de um ambiente virtual, seria interessante vocês fazerem a seguinte configuração. Vem aqui configurar slide, coloca aqui apresentada por uma pessoa, uma janela, manualmente, para que vocês tenham mais liberdade para configurar aí toda a questão do slide, mexer em tudo que você precisa. Então, quando eu coloco aqui no caso de apresentação, eu consigo ter acesso a toda a barra aqui embaixo e acesso a outros sites enquanto eu mexo no slide, o que se torna aí muito mais interessante também na hora de apresentar. Questão das imagens que eu estava falando para vocês. Então, aqui eu estou falando da questão da conquista das Índias, e aí eu coloco para representar aqui o principal produto de exploração do território, que é, no caso, as especiarias que vêm das Índias. Então, eu coloco uma imagem para retratar as especiarias. Não é a minha intenção nesse slide especificar cada uma das especiarias, é só citar que elas são importantes comercialmente, por isso as pessoas tinham a intenção de dominar a Índia. E aí, para que eu não precise citar essas especiarias, eu coloco aqui a foto, ó, canela, castanha, pimenta. Então, as pessoas conseguem identificar essas coisas sem que eu necessite falar ou sem que eu necessite explicar. E aí uma coisa interessante que vocês precisam perceber é a questão da organização das coisas dentro do slide. Então, eu vou colocar uma imagem, eu vou adequar a imagem ao tamanho do meu slide e eu vou adequar também o tamanho da letra que eu vou estar utilizando. Então, no caso aqui, gente, o que acontece? Quando se fala em apresentações, geralmente no PowerPoint, na parte de design, ele dá uma série de ideias de design para vocês. Vocês podem escolher qualquer uma delas. Só que geralmente essas ideias de design acabam tendo as letras muito pequenas. E aí, então, o que eu faço? Eu escolho um, mas na hora de utilizar eu venho aqui e aumento a minha letra no máximo que eu conseguir. E que fique visualmente bom para as pessoas que estão visualizando ali a apresentação. Outra coisa importante para vocês com relação aí à utilização dos slides para a apresentação, gente. Vocês não podem colocar exatamente o que vocês vão falar dentro do slide. Por quê? Porque senão se torna uma leitura e não uma apresentação.
Então, sempre colocar tópicos básicos do que vai ser apresentado e, com base nesses tópicos, vocês explicam o a mais, aquilo que não está ali no tópico, justamente para que se torne, de fato, uma apresentação e não somente uma leitura. Então, quando você faz isso, demonstra que você tem um domínio sobre o tema. Isso equivale a qualquer tema, qualquer tipo de apresentação, tá, gente? Eu estou citando aqui história, mas numa apresentação para uma empresa, você tem que apresentar um projeto, os dados do seu projeto. Então, é sempre interessante, você coloca os tópicos daquilo que você vai falar, porém, você precisa explicar aquilo que você está falando, aqueles tópicos, justamente para que as pessoas percebam que você tem confiança, conhecimento daquilo que você está abordando, tá? Então, de maneira geral, gente, nas apresentações de vocês, as apresentações foram boas no contexto geral, vocês demonstraram ter conhecimento daquilo que estava sendo abordado, porém, vocês ainda estão pecando um pouquinho no slide. Tem slides que estão saindo da métrica, tem slides com poucas ações visuais, tem slides que tem bastante imagem, só que as imagens estão pequenininhas, num tamanho de slide grande. Então, vocês podem ampliar as imagens dentro do slide. Então, se pegar nesses pequenos detalhes também para uma apresentação. Outra coisa que eu preciso falar, vocês ainda estão cometendo muitos erros com relação à língua portuguesa, gente. Então, tomem muito cuidado com isso, porque vocês ainda estão confundindo algumas palavras, principalmente quando se trata de séculos. Então, às vezes está lá o século escrito, tipo século XIX, vocês estão falando século XIV, século XVIII, então tomem cuidado com isso. O século é em número romano, sim, mas se você não tem segurança com relação à leitura de século, coloca ali o número romano e coloca entre parênteses o número arábico, para que você saiba de qual século você está representando, tá bom? Então fica mais como uma questão de tipo, pode ser que alguém da apresentação não saiba, então eu coloco do lado ali a informação. Mas isso é para você, se você não tiver muita segurança em questão aí relacionadas a numerações, séculos e tudo mais. Então, tomem cuidado também com a língua portuguesa, que ela acaba sendo extremamente importante em apresentações. Outra coisa, alguns de vocês também estão acelerando muito na fala. Então, o que que acontece? Na hora de apresentar a apresentação, parece que vocês querem que acabe mais rápido. E aí vocês estão falando muito rápido. Então, vocês começam a apresentar até que tranquilamente, e aí, conforme vem o nervosismo, vocês começam a falar mais rápido e dificilmente você consegue entender aquilo que está sendo falado. Então, vocês fazem isso, vocês aceleram a apresentação. Então, dá a entender que você está desconfortável, querendo que aquilo acabe o mais rápido possível. Então, o importante é o quê? Condensa aquilo que você vai falar. Você não precisa falar tudo minuciosamente. Então, pegue uma ideia geral do que é necessário ser dito e apresente de uma maneira mais tranquila, para demonstrar sempre confiança. Ok? Dúvidas com relação a isso? Alguma pergunta? Não. Bom, gente, quando é estabelecido o tempo
para vocês apresentarem. Isso é muito comum dentro de apresentações em empresas ou até mesmo na faculdade. A gente tende a ficar mais nervoso e acelerar. Por exemplo, eu fiz muitos slides, não deu tempo de apresentar. Tipo, o meu tempo está acabando e eu estou na metade dos slides. O que eu vou fazer diante dessa situação? Eu vou apresentar de maneira mais dinâmica. Então, eu vou fazer um resumão daquilo que eu estou apresentando, passando os slides que eu considerar desnecessário naquele momento. E assim eu consigo diminuir um pouco o meu tempo dentro da apresentação, tá? Então, isso é uma coisa que você precisa ver e se virar meio que na hora. Por exemplo, alguém faltou na apresentação. E aí, o que eu faço? Eu falo que fulano faltou, então eu não vou apresentar essa parte? Não, porque isso remete a uma falha dentro da apresentação. Então, o que eu faço? Eu vou apresentando o conteúdo como se aquela parte não existisse dentro do meu trabalho. E aí, quando chegar aquela parte, eu dou uma geral bem por cima, só apontando os tópicos que estão ali e sigo adiante. Justamente porque a ideia de uma apresentação, gente, não é você conhecer o tema realmente de cabo a rabo, mas é você aparentar conhecer o tema. Então, a apresentação ela tem muito mais a ver com a sua capacidade de dialogar, com a sua capacidade de retórica, do que necessariamente com o seu conhecimento sobre o tema. E cabe muito aquela ideia do teatro, que é da improvisação. Então, teve algum problema, vocês precisam improvisar. Vocês precisam resolver o problema ali na hora do que aconteceu. Então, isso vocês vão ter uma experiência muito forte nisso em universidades. Então, vira e mexe, às vezes você monta aquele trabalho, tá perfeitinho, tá tudo certo, aí o seu colega que ia apresentar com você não vai, o equipamento da faculdade que você ia utilizar tá falhando, começa a ter erro. Então, tudo isso pode acontecer. Só que você não pode deixar que esses problemas atrapalhem o andamento do seu trabalho. Então, vocês precisam saber o quê? Improvisar, saber lidar ali com aquele problema e se adaptar de maneira mais rápida possível. Como ocorreu ao longo deste ano, gente. Teve toda a situação de pandemia e todo mundo teve que se virar nos 30 para poder dar continuidade com as coisas. Então, os professores tiveram que se adaptar ao momento, vocês também tiveram que se adaptar a um novo sistema de ensino. Então, tudo isso vai da capacidade de adaptação de cada um. Algumas pessoas vão ter mais dificuldades, outras pessoas vão se adaptar mais rápido. E aí eu falo para vocês, gente, no mundo em que a gente está vivendo hoje, muito mais do que o conhecimento, vale a capacidade de adaptação de cada indivíduo. Aqueles que se adaptam mais rápido às mudanças, eles tendem a se dar melhor dentro do mercado de trabalho, tá? Então, fiquem espertos com isso, gente. Apareceu um problema, apareceu uma dificuldade, não se prendam ao problema ou à dificuldade. Tentem sempre pensar em soluções. O que eu posso fazer para resolver essa situação? Bom, gente, essa é a nossa última live do ano. Foi uma pena não poder estar presencialmente com vocês. Vocês são uma turma que eu gosto bastante, que eu acredito bastante no potencial, tanto do terceiro A quanto do terceiro B. Infelizmente, não pudemos fazer todos os projetos que planejamos no início do ano,
Mas eu acredito aí que vocês vão conseguir ter grandes realizações futuras, tá? Então, eu me despeço de vocês por aqui e espero ver aí as conquistas de vocês futuramente nas universidades, no mundo do trabalho, em qualquer outro lugar que vocês queiram, porque capacidade vocês têm, é só uma questão de acreditar um pouquinho mais em vocês e se esforçarem, que eu tenho certeza que vocês vão alcançar grandes conquistas. Bom, gente, por hoje é só. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não, nenhuma. Bom, gente, espero revê-los aí em algum momento das nossas vidas. Esse ano eu acho que vai ser meio difícil, mas eu vou estar acompanhando vocês aí pela rede social, vendo as conquistas de cada um e torcendo por vocês. Como dizia eu e a Mirella no passado para Adriano, a gente vai muito na escola encher o saco de vocês um pouquinho. Vou Pra matar a aguardar. saudade. Vou estar aguardando, com certeza. Bom, gente, por hoje é só. Semana que vem eu posto os vídeos da Revolução Francesa e é a última avaliação de vocês nesse colégio. Quer dizer, para aqueles que passarem, né?